O que aconteceria se um simples jovem, levado como escravo para uma nação pagã, se tornasse mensageiro de visões que atravessariam os séculos e revelariam o destino final da humanidade? Como alguém, cercado por idolatria, luxo e pressão política, poderia manter sua fé intacta a ponto de ser escolhido como canal de revelações diretamente do céu? E mais, será que aquilo que esse jovem viu há mais de 2 milênios ainda está se cumprindo diante dos nossos olhos, mesmo que a maioria não perceba? Neste vídeo, vamos mergulhar na trajetória profética de Daniel, o homem que foi lançado entre leões, mas viu os anjos. Vamos descobrir o que ele viu, o que isso significa hoje e o que ainda está por vir. Você está preparado para entender o tempo em que vive? Antes de seguirmos para essa jornada, quero fazer um convite importante. Se você deseja se aprofundar no conhecimento da palavra, crescer espiritualmente e estar preparado para discernir os tempos proféticos que se desenham diante de nós, eu te convido a clicar no link que está na descrição deste vídeo. Você encontrará uma oportunidade real de se fortalecer com base sólida na Escritura, discernindo os dias maus com sabedoria e fé. Não deixe para depois. O tempo está acelerado e os que têm olhos para ver já estão despertando. Agora, retornemos ao início de tudo. Era o 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá. O sol mal havia se posto sobre os muros de Jerusalém quando a cidade santa foi invadida por forças estrangeiras. Os exércitos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançaram com brutalidade e precisão. Os portões foram arrombados, os utensílios sagrados do templo foram saqueados e os jovens da linhagem real foram levados como cativos para uma terra distante. Entre esses cativos estava Daniel, um jovem judeu, nobre de sangue, mas ainda mais precioso por seu caráter. Educado, sábio, íntegro e profundamente fiel ao Deus de seus pais, Daniel não fazia ideia de que o exílio que o aguardava se transformaria em palco para os maiores segredos do futuro da humanidade. Mas o que fez Daniel se destacar num império tão vasto e corrompido não foi apenas sua sabedoria natural, embora ele fosse, de fato, brilhante. O que realmente o elevou foi seu compromisso invisível com Deus. Em Daniel capítulo 1, versículo 8, lemos: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Essa simples decisão, tomada ainda nos primeiros dias do cativeiro, marcou o início de uma jornada espiritual inabalável. Daniel sabia que não poderia controlar as circunstâncias externas, mas escolheu manter o coração firme diante de Deus. Ao longo dos anos, esse jovem exilado se tornaria mais do que um conselheiro real. Ele seria levantado por Deus como profeta e vidente. Daniel não apenas interpretaria os sonhos dos reis, ele próprio receberia visões celestiais, visões tão intensas e detalhadas que fariam tremer até os estudiosos mais céticos da atualidade. Como diz Daniel capítulo 2, versículo 28. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos, e ele fez saber ao rei Nabucodonosor que há de ser nos últimos dias. A narrativa de Daniel, então, se transforma. De um relato histórico, ela se eleva para uma das mais impactantes e precisas revelações proféticas de toda a Bíblia. O mais fascinante é que as visões de Daniel não se limitam ao seu tempo. Elas saltam sobre impérios, ultrapassam calendários e apontam para o tempo do fim. Por isso, muitos estudiosos modernos, ao se depararem com a precisão das profecias registradas no livro, tentaram desacreditá-lo, alegando que teria sido escrito muito depois dos acontecimentos. No entanto, os manuscritos do Mar Morto e outras evidências arqueológicas confirmam que o livro já existia muito antes da chegada de Cristo. E o próprio Jesus reconhece Daniel como profeta. Em Mateus capítulo 24, versículo 15, ele declara: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Daniel viu coisas grandiosas. Ele viu o surgimento e queda de reinos. Ele contemplou estátuas que representavam impérios, feras que simbolizavam sistemas de poder e um trono que brilhava com fogo e justiça. Ele viu a ascensão de um poder mundial perseguidor, a quebra de alianças, a perseguição aos santos, ao mesmo tempo, um reino eterno sendo estabelecido, um reino que jamais seria destruído. Em Daniel capítulo 7, versículo 27, está escrito: E o reino
e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Mas o que diferencia Daniel dos outros grandes homens de Deus é que ele não apenas foi um mensageiro, ele foi também um modelo. Sua vida foi uma pregação viva. Quando o decreto do rei proibia a oração, ele continuava orando. Quando foi ameaçado com a cova dos leões, ele permaneceu firme. Sua fidelidade no oculto o levou a uma posição de influência no visível. Seu compromisso com a verdade abriu os céus. Ele é um exemplo eterno de que a integridade espiritual é a chave para o discernimento profético. É por isso que sua história não deve ser lida apenas como narrativa, mas como alerta. O que Daniel viu foi registrado para que os sábios, nos últimos dias, entendessem. Em Daniel capítulo 12, versículo 10, lemos: Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E essa promessa permanece viva. Os que, como Daniel, buscarem o Senhor com sinceridade, serão agraciados com discernimento nos tempos em que a escuridão cresce. Neste vídeo, vamos trilhar esse caminho junto com Daniel. Vamos estudar o significado da estátua do sonho de Nabucodonosor, decifrar a identidade das bestas que emergem do mar, entender o calendário profético das 70 semanas e, por fim, conectar tudo isso com os acontecimentos finais descritos no livro de Apocalipse. Este não é um estudo técnico, é uma jornada espiritual, um chamado à vigilância, uma convocação para os últimos dias. Prepare-se para ir além da história. O que Daniel viu está prestes a se cumprir diante dos nossos olhos. E a pergunta que não pode ser ignorada é: você está pronto para entender o fim? Qual é o segredo por trás das mudanças de poder na história? Porque impérios surgem com glória e desmoronam como pó. Existe um padrão oculto nas transições políticas do mundo? Ou será que tudo está se desenrolando conforme um plano que já foi revelado milênios? Neste capítulo, vamos mergulhar em uma das visões mais emblemáticas da Bíblia, o sonho de Nabucodonosor. Uma imagem colossal, formada por diferentes metais, que representa nada menos do que a linha do tempo dos reinos da Terra, da Babilônia à nossa era atual. Mas essa estátua não termina de pé. Ela é atingida por uma pedra misteriosa, cortada sem mãos humanas, que não apenas a destrói, mas toma seu lugar e enche toda a terra. O que isso significa para nós, hoje? E o que isso revela sobre o destino da nossa civilização? Tudo começa em Daniel capítulo 2. Nabucodonosor, o rei mais poderoso da terra naquela época, teve um sonho tão perturbador que seu espírito não conseguiu descansar. Ele acordou sem conseguir se lembrar do conteúdo, mas com a certeza de que aquilo não era um sonho comum. Convocou todos os magos, encantadores e adivinhos do império e exigiu que eles não apenas interpretassem, mas revelassem o que ele havia sonhado. Quando todos falharam, o decreto de morte foi lançado sobre os sábios da Babilônia. Foi então que Daniel entrou em cena. Ele pediu tempo, orou ao Deus dos céus, e a resposta veio em sonho. Deus não apenas revelou o conteúdo do sonho, mas também o seu significado. Daniel, então, comparece diante do rei e diz, com humildade e autoridade, como está registrado em Daniel capítulo 2, versículo 28. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. A imagem que o rei viu era imponente, uma estátua colossal, com cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés misturados de ferro e barro. Cada parte representava um império mundial. A cabeça de ouro era o próprio Nabucodonosor e seu império babilônico, glorioso, mas transitório. A prata simbolizava o reino dos medos e persas, que viria em seguida, forte, mas inferior em brilho. O bronze representava o império grego de Alexandre, veloz e conquistador. As pernas de ferro apontavam para Roma, um império brutal, duradouro e inflexível. Mas os pés da estátua, esses merecem atenção especial. Eles eram uma mistura de ferro com barro, uma liga instável, quebradiça, que não se une verdadeiramente. Daniel capítulo 2, versículo 41, diz: E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será um reino dividido.
Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. Essa mistura nos fala do tempo em que vivemos. Um período de alianças frágeis, acordos instáveis, governos divididos. Um mundo que aparenta força, com tecnologia, economia e poderio militar, mas que internamente está corrompido por divisão, crise moral e falta de fundamento. Vivemos nos pés da estátua. E é nesse contexto que algo extraordinário acontece. Daniel capítulo 2, versículo 34, diz: Estavas olhando quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. A pedra não atinge a cabeça, nem o peito ou as pernas. Ela atinge os pés, a base. E ao fazer isso, toda a estrutura da estátua entra em colapso. Os metais se desintegram. São levados como palha ao vento e nada resta deles. E então, a pedra cresce até se tornar um monte que enche toda a terra. Essa pedra representa o reino de Deus. Um reino que não surge por meio de revoluções humanas, nem se apoia em sistemas políticos ou alianças estratégicas. Ele vem do céu. Ele não é moldado por mãos humanas. Ele não é parte do sistema. Ele o substitui. Daniel capítulo 2, versículo 44, declara: Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Essa é uma das declarações mais contundentes de toda a escatologia bíblica. Todos os impérios, por mais imponentes que sejam, têm data de validade, mas o reino de Deus é eterno. É importante destacar que essa profecia não é apenas um esquema histórico. Ela é uma revelação espiritual. Mostra que Deus está no controle de todos os ciclos da história. Ele estabelece reis e remove reis. Ele permite que impérios se ergam e os derruba no tempo determinado. O sonho de Nabucodonosor é um lembrete vívido de que nenhum sistema humano é absoluto. Nem a Babilônia, nem Roma, nem qualquer outra potência que venha a se formar. Todos serão confrontados com a pedra, e nenhum permanecerá de pé. Mas há algo ainda mais profundo nessa visão. O fato de que Deus escolheu revelar esse plano a um rei pagão e usou um jovem judeu para interpretar o sonho, revela a soberania e o amor de Deus. Ele fala até mesmo com aqueles que não o conhecem, mas usa os que lhe são fiéis para interpretar a verdade. Daniel não apenas decifrou a estátua, ele mostrou que só há um reino digno de confiança. E esse reino já começou, espiritualmente, com a vinda de Cristo, mas será plenamente estabelecido em sua segunda vinda. É por isso que entender essa estátua não é apenas uma curiosidade teológica, é um chamado à vigilância. Estamos vivendo na base da imagem, os pés misturados. Os reinos estão frágeis. A economia global vacila. As nações se dividem. O mundo busca segurança, mas não encontra alicerce. E a pergunta mais importante não é em que parte da estátua estamos, mas se já estamos prontos para o impacto da pedra. Porque quando o reino de Deus for plenamente estabelecido, todos os outros sistemas cairão. E só os que estiverem firmados em Cristo permanecerão de pé. No livro de Apocalipse, João vê o desfecho dessa profecia. Ele contempla os reinos da terra sendo julgados e o reino de Cristo sendo instaurado. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, está escrito: E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser o nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. A conexão entre Daniel e Apocalipse é direta, sólida e reveladora. O que começou como um sonho perturbador em Babilônia termina como uma proclamação gloriosa no céu. Portanto, se você sente que os fundamentos do mundo estão ruindo, é porque estão mesmo. Não se assuste, não se desespere. A estátua precisa cair. O reino está vindo. E essa pedra cortada sem mãos humanas continua se movendo. Em breve, ela ocupará toda a terra. E o rei que dela procede reinará com justiça, verdade e poder. Que nós estejamos entre aqueles que reconhecem a fragilidade dos reinos deste mundo e se rendem ao reino eterno do nosso Deus. Se os impérios da terra têm aparência de ordem, progresso e civilização, o que está por trás de sua verdadeira natureza? Quem são os verdadeiros regentes por trás dos tronos, leis e alianças do mundo?
Porque a Bíblia associa animais ferozes e monstros simbólicos aos poderes políticos da história. Neste capítulo, entraremos em uma das visões mais perturbadoras e emblemáticas do livro de Daniel. Diferente do sonho de Nabucodonosor, agora é o próprio profeta quem vê. E o que ele presencia não são símbolos de metais estáticos, mas criaturas vivas, dinâmicas, terríveis, emergindo de um mar revolto. Daniel vê 4 bestas que representam não apenas impérios históricos, mas também a realidade espiritual que governa os sistemas humanos e a preparação de um poder final que desafiará diretamente o Deus Altíssimo. A cena é descrita em Daniel capítulo 7, versículo 2 ao versículo 3. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no grande mar, e 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O mar, na linguagem profética, representa as nações, os povos, a humanidade em constante agitação. Os ventos que o agitam sugerem a atuação espiritual nos bastidores da história, impulsionando guerras, revoluções e transições de poder. O que Daniel vê é uma revelação dramática. Os impérios humanos não são neutros. Eles carregam, muitas vezes, uma essência predatória, violenta e contrária à justiça divina. A primeira besta era como um leão com asas de águia, forte, imponente, símbolo clássico da Babilônia. Mas Daniel vê suas asas sendo arrancadas e ela é colocada em pé como homem. Talvez uma referência à humilhação e restauração de Nabucodonosor, descritas em Daniel capítulo 4. A segunda besta é semelhante a um urso, levantando-se de um lado só, com 3 costelas entre os dentes. Essa imagem representa o Império Medo-Persa, que se destacou por sua força militar e pela conquista de 3 potências principais, Lídia, Babilônia e Egito. A ordem levanta-te e devora muita carne revela a expansão voraz desse reino. Em seguida, Daniel vê uma terceira criatura, um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. A velocidade do leopardo, ampliada pelas asas, aponta para o avanço rápido das conquistas de Alexandre o Grande. Após sua morte precoce, seu império foi dividido entre 4 generais, representados pelas 4 cabeças. Essa divisão está historicamente documentada e mais uma vez confirma a precisão da profecia. Mas é a 4ª besta que se destaca. Ela não se parece com nenhum animal conhecido. Daniel capítulo 7, versículo 7, diz: Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Essa descrição vai além de um império específico. Ela representa Roma, sim, mas também representa algo que transcende seu período histórico. Essa besta é o retrato de um sistema que ressurge ao longo da história, uma fusão de poder político, perseguição religiosa e domínio espiritual. É a estrutura do anticristo em sua forma embrionária. E então surge o elemento mais inquietante. Entre os 10 chifres da besta, aparece um chifre pequeno, que cresce, derruba 3 outros e se destaca por ter olhos como de homem e uma boca que falava grandes coisas. Daniel capítulo 7, versículo 8, registra: Estando a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava com insolência. Esse pequeno chifre é a figura do anticristo. Mas note que ele não surge com aparência monstruosa. Ele tem olhos de homem. Ele fala. Ele parece razoável. Ele engana. É um líder carismático, articulado, aparentemente sensato, mas que se levantará contra tudo que é santo. Esse chifre pequeno não é apenas um indivíduo. Ele representa também um sistema, um espírito, uma estrutura de pensamento que se infiltra nas nações, nas leis, nas instituições religiosas e até mesmo entre os crentes. Sua missão? Mudar os tempos e as leis. Em Daniel capítulo 7, versículo 25, está escrito: E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Aqui está a conexão direta com a grande tribulação. 3 anos e meio de domínio do sistema do anticristo sobre os santos.
Mas também está a chave para o discernimento dos dias finais. O engano será institucionalizado. O que era sagrado será desprezado. A verdade será relativizada. E muitos aceitarão esse sistema sem perceber sua natureza espiritual. É impossível ignorar a ligação entre essa visão de Daniel e a descrição da besta em Apocalipse, capítulo 13. João, exilado em Paimos, vê uma besta que sobe do mar, com traços de leopardo, urso e leão, exatamente como as 3 primeiras bestas de Daniel, agora fundidas em um único sistema. Ela tem 7 cabeças e 10 chifres, recebe poder do dragão, Satanás, e seduz as nações com sinais e prodígios. Apocalipse capítulo 13, versículo 4 diz: E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? O mesmo espírito, a mesma operação, o mesmo engano. O mais alarmante é que esse sistema já está em operação. Ele não será construído da noite para o dia. Ele está sendo moldado lentamente por meio da cultura, da mídia, da política e da religião. Está nos púlpitos que abandonaram a palavra. Está nas leis que contradizem a moral bíblica. Está nas ideologias que pregam liberdade, mas escravizam as almas. Está no discurso suaves que escondem o veneno. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, alerta: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora detém até que do meio seja tirado. Isso significa que a estrutura do anticristo está em avanço, mas Deus ainda restringe, até que chegue o tempo determinado. Mesmo diante desse cenário, Daniel vê mais. Ele contempla a instalação do trono do Altíssimo. Ele vê o ancião de dias tomando seu lugar para julgar a besta. Daniel capítulo 7, versículo 10, diz: Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. A cena muda. A besta é julgada. Seu domínio é tirado. O reino é entregue aos santos do Altíssimo. A profecia não termina em desespero, termina em vitória. A vitória de um povo que não se dobrou, que não foi enganado, que resistiu com fé. Portanto, o que essa visão representa para nós? Um alerta, uma convocação à vigilância, um chamado ao discernimento. Porque a besta pode não ter ainda se revelado completamente, mas o sistema já está à nossa volta. E os que não estiverem alicerçados na palavra de Deus, guiados pelo Espírito Santo e firmes na verdade, serão facilmente seduzidos. No centro do livro de Daniel, encontramos uma das profecias mais exatas e impactantes de toda a Escritura, a visão das 70 semanas. Uma revelação que não apenas organiza a história do povo de Deus, mas define o tempo exato da primeira vinda de Cristo e antecipa os eventos dramáticos que ainda estão por acontecer. Tudo começa no capítulo 9 do livro de Daniel. O profeta, já idoso, está lendo os escritos do profeta Jeremias. Ele percebe que os 70 anos de cativeiro da Babilônia estavam se completando. Então, se coloca em jejum e oração, buscando entendimento. Em resposta à sua súplica, o anjo Gabriel é enviado com uma mensagem que ultrapassa em muito libertação do cativeiro físico. Daniel não apenas ouviria sobre o retorno a Jerusalém. Ele receberia uma visão sobre o destino eterno do povo de Deus da Cidade Santa. Daniel capítulo 9, versículo 24, declara: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Essas 70 semanas não se referem a semanas de dias, mas de anos. O termo hebraico usado é shabuim, conjuntos de 7. Assim, 70 semanas equivalem a 70 vezes 7 anos, ou seja, 490 anos. Esse período profético é dividido em 3 partes: 7 semanas, 49 anos, 62 semanas, 434 anos, e uma última semana, 7 anos. A contagem começa com a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, dada pelo rei Artaxerxes em 457 a.C., como relatado em Esdras capítulo 7. A partir dessa data, somando as 7 semanas e as 62 semanas, temos 483 anos, que nos levam diretamente ao início do ministério de Jesus Cristo, o Messias.
O texto prossegue em Daniel capítulo 9, versículo 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Aqui temos dois acontecimentos chocantes. Primeiro, a morte do Messias, que seria tirado, ou seja, morto, não por sua culpa, o que se cumpriu com a crucificação de Jesus. Segundo, a destruição de Jerusalém, o que ocorreu no ano 70 depois de Cristo, quando os exércitos romanos, liderados por Tito, sitiaram e arrasaram a cidade. Mas o mais intrigante é que a profecia, nesse ponto, faz uma pausa. Entre a semana 69 e a semana 70, há um intervalo não revelado a Daniel, um hiato que já dura mais de 2000 anos. Este intervalo é o tempo da graça, o tempo da igreja. Não é mencionado diretamente na profecia, mas é revelado posteriormente no Novo Testamento, como um mistério agora revelado. Romanos capítulo 11, versículo 25, afirma: Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais ser sábios em vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ou seja, o relógio profético de Deus para Israel foi pausado para que os gentios fossem alcançados. Mas essa pausa está prestes a acabar. A última semana, os 7 anos finais, ainda não se cumpriram. Daniel capítulo 9, versículo 27, descreve: E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Esse ele é identificado por muitos estudiosos como o Anticristo, um líder mundial que firmará uma aliança com Israel, trará aparente paz, mas romperá esse pacto após 3 anos e meio, profanando o templo e instaurando perseguição. É o mesmo período descrito como um tempo, 2 tempos, metade de um tempo em Daniel, e como 42 meses em Apocalipse capítulo 13, versículo 5. Esse período é conhecido como a Grande Tribulação, um tempo de juízo, engano e sofrimento sem precedentes. É durante essa semana que se desenrolam os eventos mais intensos do Apocalipse, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Mas ao final dos 7 anos, Jesus Cristo voltará em glória para destruir o Anticristo, julgar as nações e estabelecer o seu reino milenar. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 declara: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Este é o desfecho do plano profético de Deus. E tudo começou com uma oração feita por Daniel em cativeiro. Mas o que isso significa para nós hoje? Significa que estamos vivendo no intervalo entre as semanas 69 e a 70. Estamos no tempo da graça. O relógio está prestes a reiniciar. E quando isso acontecer, os eventos finais acontecerão com rapidez, precisão e força. Não haverá mais tempo para dúvidas. Não haverá mais espaço para neutralidade. A última semana de Daniel será ativada e o mundo inteiro será sacudido. Portanto, entender as 70 semanas não é apenas um exercício teológico, é um chamado à preparação espiritual. O tempo está nas mãos de Deus e Ele já revelou seu plano. Nós não estamos às cegas. O Senhor não escondeu o fim dos tempos de seu povo. Ele o revelou com detalhes suficientes para que os que têm ouvidos possam ouvir e se preparar. Como disse Jesus em Marcos capítulo 13, versículo 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. O relógio profético está marcando. A última semana ainda virá. O Messias já foi tirado, Jerusalém já foi destruída, e agora só resta uma pergunta. Você está preparado para o que está por vir? Quem é o ser glorioso que apareceu diante de Daniel e o deixou sem forças? Que mensagem tão intensa foi entregue, a ponto de fazer o profeta amado de Deus cair por terra, aterrorizado e sem fôlego? E por que essa aparição celestial está diretamente ligada a batalhas que ocorrem longe dos olhos humanos, mas que moldam o destino das nações? Neste capítulo, somos conduzidos à dimensão mais invisível, porém mais real, de toda a escatologia bíblica, a guerra espiritual por trás da história. O tempo do fim não será apenas uma crise política ou econômica. Ele já está sendo travado no invisível,
nas regiões celestiais, e Deus revelou a Daniel parte dessa batalha, para que os sábios pudessem compreender e resistir. A cena começa em Daniel capítulo 10. O profeta está jejuando e orando há 3 semanas. Seu coração está pesado. Ele busca entendimento. E então, no 24º dia do mês, uma visão gloriosa rompe a realidade natural. Daniel capítulo 10, versículo 5 ao versículo 6 descreve: E levantei os meus olhos, e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto como relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze polido, e a voz, as suas palavras, como a voz de uma multidão. Essa descrição é notavelmente semelhante àquela registrada por João em Apocalipse capítulo 1, quando ele vê Jesus glorificado na ilha de Patmos. Muitos estudiosos reconhecem aqui uma manifestação pré-encarnada do próprio Cristo, uma teofania, uma aparição do Filho de Deus antes de sua encarnação. A presença é tão poderosa que, embora outros estivessem com Daniel, apenas ele vê, os demais fogem tomados de pavor. Daniel, mesmo sendo um homem de profunda espiritualidade, cai por terra sem forças. Em Daniel capítulo 10, versículo 8, ele confessa: Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Essa reação revela o peso da glória que cercava aquele encontro. O céu não havia descido apenas para consolar, era uma convocação. Uma revelação de proporções eternas. E o que Daniel ouve a seguir rompe com qualquer entendimento humano superficial sobre geopolítica. O mensageiro celestial revela que sua chegada havia sido retardada por uma batalha espiritual. Em Daniel capítulo 10, versículo 13, lemos: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Aqui temos a revelação de que por trás dos impérios da terra existem forças espirituais em atuação. O príncipe da Pérsia não é um homem, mas um ser espiritual, uma potestade demoníaca que governava e influenciava aquela região. Essa batalha durou exatamente o mesmo período em que Daniel estava em jejum. Ou seja, a oração de Daniel não foi apenas uma devoção pessoal, foi um ato de guerra. Suas súplicas abriram caminho para que a resposta celeste atravessasse as regiões de resistência. Essa revelação é essencial para entendermos o tempo do fim. A guerra não será apenas travada nas urnas, nas assembleias ou nos campos de batalha. Ela já está sendo travada nos bastidores espirituais. Efésios capítulo 6, versículo 12 nos lembra: Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E essa luta aumenta de intensidade à medida que nos aproximamos do cumprimento das profecias finais. No capítulo 12, Daniel tem sua atenção voltada para o momento culminante. Ele vê 2 anjos posicionados às margens de um rio, e no centro, sobre as águas, está novamente o homem vestido de linho. Um dos anjos pergunta: Até quando será o fim dessas maravilhas? A resposta, em Daniel capítulo 12, versículo 7, é clara e misteriosa. Será por um tempo, tempos metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas se acabarão. Aqui vemos novamente o marcador escatológico dos 3 anos e meio, o mesmo período atribuído ao domínio do anticristo, a grande tribulação e a perseguição dos santos. Tudo está interligado. O tempo do fim já está programado. E quando a opressão parecer total, quando o poder do povo santo estiver aparentemente destruído, será o momento da virada. A intervenção divina acontecerá. Daniel, no entanto, ainda está confuso. Mesmo após ter recebido tanto, ele confessa que não compreendeu. Em Daniel capítulo 12, versículo 8, ele diz: Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E a resposta do céu é uma das declarações mais solenes proféticas de toda a Bíblia. No versículo 9 ao versículo 10, lemos: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas, seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados,
Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Essa distinção é profunda. O tempo do fim não será revelado aos que apenas têm acesso à informação, mas àqueles que possuem discernimento espiritual, santidade de vida e temor do Senhor. É importante notar que o problema do fim dos tempos não é a falta de sinais, mas cegueira espiritual. Os ímpios podem ver terremotos, guerras, apostasia, e ainda assim não entenderão. Seus corações estarão endurecidos. Mas os sábios, aqueles que vivem como Daniel, em oração, em consagração, em busca pela verdade, esses entenderão. Eles não apenas perceberão os sinais, eles saberão o que fazer diante deles. Eles não correrão para os montes em pânico, mas se posicionarão como atalaias em oração. O capítulo 12 conclui com mais uma chave temporal. O tempo entre o fim do sacrifício contínuo e a instalação da abominação desoladora será de 1290 dias. E bem-aventurado aquele que esperar e chegar até 1335 dias. Muitos estudiosos entendem que esses números específicos apontam para o momento final da tribulação e o início da era messiânica. Mas, mais do que discutir datas, a ênfase de Daniel permanece na vigilância. O último versículo do livro, Daniel capítulo 12, versículo 13, sela o destino do profeta e o chamado para cada crente. Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Essa é a esperança dos fiéis. Mesmo que não compreendam tudo, mesmo que não vejam tudo, mesmo que não tenham todas as respostas, eles confiam. Eles permanecem. Eles vigiam, porque sabem que há um tempo determinado. E os que forem achados fiéis, como Daniel, estarão de pé na sua herança no tempo final, não porque entenderam todos os símbolos, mas porque foram encontrados santos e perseverantes. Como é possível que dois homens, separados por séculos, em continentes distintos, tenham visto as mesmas visões, com os mesmos símbolos e os mesmos números proféticos? Como pode um profeta do Antigo Testamento prever com exatidão eventos que seriam confirmados apenas no último livro do Novo Testamento? Daniel e João nunca se conheceram, mas suas visões dialogam como se tivessem sido escritas em uma única noite. Um viu estátuas, bestas, anjos e prazos selados. O outro viu trombetas, taças, selos sendo rompidos, uma cidade descendo do céu. Mas ambos testemunharam o mesmo Deus soberano, o mesmo reino eterno e a mesma batalha espiritual se desenrolando nos bastidores da história. Neste capítulo, vamos conectar as profecias de Daniel com as visões do apóstolo João e entender que, juntos, eles revelam o mapa completo do tempo do fim. No livro de Daniel, especialmente nos capítulos 2, 7, 8 e 12, encontramos as bases para todo o cenário escatológico bíblico. Daniel vê a sucessão dos reinos mundiais, representados por metais animais simbólicos. Ele contempla a ascensão de impérios, a opressão contra os santos, a manifestação de um líder arrogante, o pequeno chifre, que desafia o Altíssimo, e a instalação do reino de Deus. Já no livro do Apocalipse, João amplia essas imagens com novos detalhes. Ele vê a besta que sobe do mar, semelhante ao leopardo, ao urso e ao leão, uma fusão das três primeiras bestas vistas por Daniel. Ele presencia o surgimento do Anticristo, o juízo final, a ressurreição dos mortos e a descida da Nova Jerusalém. A harmonia entre esses dois livros é tão profunda que Apocalipse só pode ser compreendido corretamente por quem já percorreu o caminho profético de Daniel. Em Daniel capítulo 7, versículo 7, lemos: Depois disto, eu continuei olhando nas visões à noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Essa mesma imagem ressurge em Apocalipse capítulo 13, versículo 1. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. João vê agora não apenas o império, mas o sistema completo, político, religioso, econômico, fundido em uma única figura monstruosa, adorada pelas nações, sustentada pelo dragão, que é Satanás. Além disso, Daniel vê o chifre pequeno falando com arrogância, tentando mudar os tempos e a lei, e perseguindo os santos.
Em Daniel capítulo 7, versículo 25 está escrito: E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. João, por sua vez, vê essa figura novamente, agora com mais clareza. Apocalipse capítulo 13, versículo 5 confirma: E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas blasfêmias, e deu-se poder para continuar por 42 meses. O mesmo período, as mesmas palavras, a mesma opressão. A diferença é que agora a visão é completa. O que Daniel viu em esboço, João vê em cores e detalhes. Outro ponto de ligação está no tempo do fim. Daniel é orientado a selar as palavras da sua profecia. Daniel capítulo 12, versículo 4 diz: Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Já João recebe uma instrução oposta. Apocalipse capítulo 22, versículo 10 diz: E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. O que era segredo agora foi revelado. O que estava oculto agora está exposto. Isso nos mostra que vivemos em dias de revelação, não de mistério. Os planos de Deus estão sendo compreendidos pelos sábios. E aqueles que conhecem Daniel e estudam Apocalipse têm nas mãos um mapa claro dos dias que estão por vir. As semelhanças não param aí. Em Daniel capítulo 2, a estátua é destruída por uma pedra que se torna um monte. Daniel capítulo 2, versículo 35 diz: Então foi juntamente despedaçado o ferro, o bau, o bronze, a prata e o ouro, e se fizeram como pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra, que feriu a estátua, se fez um grande monte e encheu toda a terra. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, João registra: E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser o nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. O mesmo reino, a mesma vitória, o mesmo desfecho glorioso. Daniel vê os tronos sendo colocados e o ancião de dias se assentando para julgar. Daniel capítulo 7, versículo 10 afirma: Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. João, em Apocalipse capítulo 20, versículo 12, descreve o mesmo cenário: E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O julgamento de Deus está confirmado, e nenhum império da terra escapará dele. Essa conexão profunda entre Daniel e João nos revela uma verdade inescapável. Deus não mudou sua mensagem. Ele falou uma vez aos profetas, depois falou aos apóstolos, e agora fala conosco por meio da mesma palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 afirma: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. O testemunho da profecia é o testemunho de Jesus. É ele o centro da visão de Daniel. É ele a glória no Apocalipse. E é a ele que tudo converge. Compreender Daniel é pré-requisito para interpretar Apocalipse. E compreender os dois é essencial para discernir o tempo em que vivemos. Os que estudam com temor, com reverência, com desejo sincero de ouvir a voz de Deus, serão guiados pelo Espírito da Verdade. Porque o mesmo Espírito que revelou a Daniel e a João é o que hoje habita na igreja. O Senhor não nos deixou às escuras. Ele revelou o fim desde o princípio. Ele nos deu os marcos. Ele nos entregou as chaves. A nós resta apenas vigiar, orar e manter a lâmpada acesa. O que Daniel viu, João confirmou. E tudo o que eles viram está prestes a acontecer. Aqui está a promessa escatológica do reino de Deus. Um reino que não será fruto de acordos humanos, nem nascerá de alianças entre nações. Um reino que virá do alto, com autoridade divina, e não deixará espaço para nenhum outro governo. A pedra representa Cristo.
Ele é chamado em várias partes das Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram. Salmos capítulo 118, versículo 22 diz: A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a principal pedra da esquina. E em Atos capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Pedro declara: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. A primeira vinda de Jesus marcou o início da manifestação desse reino. Mas a segunda vinda será o momento em que a pedra se moverá com juízo. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 15, está escrito: E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regirá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 diz: Os reinos do mundo vieram a ser o nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Isso significa que o reino de Cristo será exclusivo. Não coexistirá com nenhuma forma de dominação humana. Para os que vivem hoje, essa profecia não é apenas uma curiosidade, é uma advertência. Significa que confiar nos reinos deste mundo é construir sobre areia movediça, que depositar esperança em estruturas terrenas é ignorar o que está por vir. A pedra virá, e todos os que não estiverem firmados nela serão como os fragmentos da estátua, levados pelo vento. Como está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 28, pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Mas a pedra também é esperança. Para os que creem, ela é fundamento. Em Mateus capítulo 21, versículo 44, Jesus diz: E quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. A escolha está diante de todos: cair sobre a pedra e ser quebrantado agora, ou esperar que ela caia sobre si, no juízo final. A primeira opção leva à salvação. A segunda, à condenação. A pedra está vindo. O reino está próximo. E a pergunta que permanece é: sobre o que você está edificando a sua vida? O reino de Deus já está entre nós espiritualmente, mas será plenamente manifesto com poder e glória. E quando isso acontecer, não haverá mais espaço para negociações, que sejamos encontrados edificando nossa fé sobre a rocha, porque tudo o que não estiver sobre ela cairá. O relógio de Deus está avançando, os sinais estão se cumprindo. A última semana de Daniel está prestes a ser ativada. A besta está prestes a se manifestar. A porta está prestes a se fechar. E o rei está prestes a voltar. Por isso, antes de encerrar, escute com atenção. Se neste momento você sente que precisa se preparar, se sente que o Espírito Santo está te chamando para um novo nível de compromisso com Deus, se você quer crescer no conhecimento da palavra e ser um instrumento nas mãos do Senhor nesses últimos dias, então essa é a sua hora. Clique agora no link que está na descrição deste vídeo. Ali você encontrará uma oportunidade real de mergulhar nas Escrituras, fortalecer sua fé e se tornar parte do povo sábio que entenderá. Não adie essa decisão. O tempo está à porta e os sábios já estão se preparando.